Ornitólogo Responde, especial de Natal, onde eu respondo aqui as perguntas enviadas por vocês. E nesse Ornitólogo Responde aqui, gente, ó, tem algumas perguntas que eu selecionei aqui que eu não... Assim, eu nunca vi nada parecido nos comentários aqui do canal. São perguntas bem interessantes até, tá bom? Eu separei aqui a primeira pergunta da Débora Dias. Já começando pela pergunta da Débora, hein? Ela diz, ó: é verdade que existe mais de uma espécie de galinha da Angola? Então, é verdade sim, existem 8 espécies de galinhas da Angola, ou melhor, 8 espécies da família Numididae, que é a família das galinhas da Angola. Em geral, as aves dessa família são barulhentas, todas nativas do continente africano, vivem em bando e são até organizadas, pois geralmente cada grupo tem um líder que fica de vigia quando as outras aves estão se alimentando. E a galinha da Angola mais famosa, ou melhor, a espécie mais famosa dessa família, é a espécie de nome científico Numida meleagris, que é a galinha da Angola comum, que é a espécie que foi domesticada, que é nativa da África. É aquela que a gente encontra nos sítios por aí que parece dizer: tô fraco, tô fraco, tô fraco. E essa ave, apesar de ser chamada de galinha da Angola ou mesmo galinha da Guiné, ela vive na verdade em vários países africanos. Falando das outras espécies, tem também a galinha da Angola de peito branco, que ocorre em uma parte do oeste da África. Tem a galinha da Angola negra, que é nativa do centro-oeste da África. Entre as mais diferentonas, tem a galinha vulturina, que também é chamada de galinha cabeça de abutre, que realmente tem a face que lembra de um abutre, com o bico bem robusto. É uma espécie que vive em áreas abertas no leste africano. E com a aparência meio punk, tem as 4 espécies do gênero Gutera, que é a galinha da Angola emplumada, a galinha da Angola de crista oriental, a galinha da Angola de crista ocidental e a galinha da Angola de crista do sul. Agora aqui a pergunta do Camargo, ó. William, é verdade que na década de 50 introduziram o bem-te-vi na Ilha Bermudas para o controle de ratos? Então, sobre a introdução, é verdade sim, mas não foi por causa de ratos, tá? A introdução do bem-te-vi nas Ilhas Bermudas em 1957 foi uma tentativa de controlar a população de lagartos do gênero Anolis, que era um lagarto também introduzido na ilha numa tentativa de controlar mosca das frutas que estavam detonando plantações. Como na época se sabia que bem-te-vis comem lagartos, eles soltaram cerca de 200 bem-te-vis nas Ilhas Bermudas, uma ilha que fica ali no Atlântico Norte. Mas é claro que deu tudo errado, gente. Livres na ilha, os bem-te-vis praticamente ignoraram os lagartos e focaram em presas mais fáceis, como ovos e filhotes de várias aves nativas e insetos diversos. E ainda por cima passaram a comer frutas e bagas, dispersando sementes de plantas invasoras. Há quem diga também que uma espécie de cigarra que vivia na ilha foi praticamente extinta por causa da introdução dos bem-te-vis. Isso aí é mais um exemplo clássico aí de um controle biológico que deu tudo errado. Agora uma pergunta aqui no clima de Natal, uma pergunta aqui do Antônio Silva. Ele diz, ó, quem é a ave Chester? Ó, resumindo bem, Chester é um frango grandão, tá? Na verdade, o nome é de uma marca registrada e não de uma espécie de ave. O nome pertence à marca Perdigão e é uma linhagem de frango selecionada que tem um tempo de criação superior a de frangos convencionais. Tudo isso gera diferenças no tamanho da ave e na carne, ou seja, é um frango grandão. Olha, essa daqui é daquelas perguntas que eu esperava um dia ler aqui nos comentários, que é a pergunta do Itamar, ó. Existe alguma relação entre ornitólogo e ornitorrinco, visto que é uma profissão de estudo das aves e ornitorrinco é um mamífero? Bom, não existe nenhuma relação entre ornitólogo, que é um profissional que estuda aves, e ornitorrinco, que é um mamífero aí bem bizarro. A ligação entre os nomes assim é puramente linguística. A parte em comum, ornito, é uma palavra que vem do grego, que significa ave. No caso de ornitólogo, logo significa estudo, estudioso. Então, ornitólogo é um estudioso de aves. Já o nome ornitorrinco, né? Ornito é ave e rinco vem de focinho, de nariz. Então é como se fosse um mamífero com focinho de ave, que é uma referência à principal característica desse mamífero. Então a palavra ornito, ou melhor, a palavra ave, aparece aí nos dois nomes, mas por motivos completamente diferentes.
Ó, já sabe, né? Tá gostando desse vídeo? Ó, senta o dedo no like aí que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento desse vídeo. Beleza? Agora, aves e Macau. William, como para passarinhar precisamos às vezes entrar nos hábitats das serpentes? Quais os cuidados necessários ou que você recomenda para evitá-las, né? Pois é, o principal assim não tem segredo, é você usar perneiras. Sei que tem muita gente que não gosta, mas você usa a perneira ali por cima da calça, isso vai assim te ajudar, vai evitar assim muito qualquer problema que você tiver com serpentes, hein? Se você não gosta de usar perneiras, você pode usar botas de cano alto, que também funcionam de maneira parecida. E além de usar esses equipamentos de proteção, claro, ficar atento na trilha, na estrada por onde você caminha, ficar de olho ali no cantinho, na lateral da trilha, às vezes tem uma cobrinha ali descansando, tomando um sol ou querendo atravessar. Então, ter atenção durante as caminhadas é tão importante quanto usar perneiras, tá? Ó, meu xará pergunta aqui, ó, William Souza, né? Aproveitando o mês de Natal, me diz aí, por que o peru faz glu 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 quando fazemos barulhos? Pô, isso é legal demais, né? Mas isso, na verdade, é uma resposta automática e instintiva do macho que responde assim meio que imediatamente a qualquer barulho alto ou mesmo repentino. Ele responde sem mesmo analisar o tipo de som. E ele faz isso, gente, para marcar presença, marcar território. E dependendo do contexto, ele também responde dessa forma para avisar o bando que alguma coisa chamou a atenção, para deixar o bando em alerta. Resumindo, o glu 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 dos perus é um instinto de resposta a possíveis rivais ou ameaças. Cláudio Soares, por que é tradição comer peru no Natal? Pois é, né? Eu já me perguntei sobre isso uma vez, assim, até fui atrás de uma resposta. Bom, para quem não sabe, o peru que comemos aí, o peru doméstico, é uma ave nativa do México e dos Estados Unidos, uma ave da América do Norte. E os povos antigos, como os astecas, eles já criavam e comiam o peru cozido muito antes da chegada dos europeus. Mas a tradição é muito antiga, gente. Assim, quando os colonizadores espanhóis chegaram ao México, a ave rapidamente se tornou popular na Espanha. E em pouco tempo, muitos exemplares foram levados para diversas partes da Europa. Só que a tradição de comer peru no Natal, até onde eu sei, começou na Inglaterra mesmo, lá pelo século XVI, quando o peru já era considerado uma ave de carne nobre. A família real vitoriana consumia a ave na ceia de Natal. E aos poucos, a carne da ave foi se popularizando pela Inglaterra, espalhando-se também para outros países, especialmente aqueles com influência da colonização inglesa, como é o caso dos Estados Unidos. E como sempre foi uma carne mais cara, né? A maioria das pessoas sempre escolhiam assim datas, momentos especiais para comer peru, como é o caso do Natal. E a sua carne generosa acabou se tornando um símbolo de fartura e prosperidade, que são valores essenciais durante as festas de fim de ano. Pergunta aqui do David. A minha pergunta é, como os papagaios charões não batem quando estão fazendo revoadas? Pois é, gente, isso daí é uma pergunta muito interessante. A gente sempre vê essas aves que voam em grandes bandos e a gente fica se perguntando como que elas não trombam entre si, vão ficar colidindo uma com as outras, né? É que essa é uma habilidade até difícil para nós humanos entender, mas essas aves que voam em grandes bandos, elas não se chocam uma com as outras por vários motivos, principalmente porque elas têm reflexos super rápidos e conseguem perceber mudanças de direção e ajustar o voo de forma incrivelmente rápida, formando aqueles movimentos sincronizados assim que chamam a nossa atenção. E claro, tem outros motivos também. As aves têm um campo de visão muito mais amplo, elas mantêm aquelas regras simples de comportamento coletivo, como manter distância mínima entre as aves vizinhas. O fato é que elas têm movimentos extremamente rápidos, reflexos extremamente rápidos, então elas conseguem voar aí numa boa nesses voos em grandes bandos. William com U, né? Minha avó fala que quando um filhote de passarinho cai no chão, não devemos pegar com a mão e pôr de volta no ninho, porque a mãe vai sentir o cheiro e abandonar o filhote no ninho, né? Isso é verdade? Não, isso daí é uma lenda, tá? As aves não vão abandonar o filhote porque você pegou ele na mão, por causa de cheiro, coisa assim. Não. Se você viu um filhotinho no chão ali caído, você viu o ninho do filhotinho, o filhotinho não tem condição de voltar no ninho, você pode pegar ele tranquilamente e colocar no ninho. Não vai acontecer. Assim, na verdade, você está ajudando aquele filhote, a mãe não vai abandonar, pode ficar tranquilo.
Mourabi, os pinguins têm asas ou nadadeiras? Tecnicamente, os pinguins têm asas, porque evolutivamente elas são asas de aves, né, com ossos, articulações e origem igual de qualquer outra ave. Só que funcionalmente as asas dos pinguins viraram nadadeiras. Eles têm asas, mas que são nadadeiras hoje em dia. Eles não voam, mas nadam e nadam muito bem. Então é isso, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o planeta das aves. Se você quiser fazer alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, que vai ser no ano que vem, coloca a sua pergunta aqui nos comentários usando a hashtag ornitólogoresponde. Beleza? Então desejo a todos vocês um excelente Natal, um excelente final de ano, um excelente ano novo, com muitas felicidades, muitos passarinhos. Vai ter mais vídeos aí nas próximas semanas, tá? Inclusive um especial aí de retrospectiva 2025, vai sair logo aqui no canal, beleza? Então é isso, gente, agradecer a audiência de sempre e até o próximo vídeo.